Olá, confira as notícias do Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama, que nesta edição traz em destaque: deputados debatem formas de controlar fungo em cultura de banana. Procon estadual apresenta resultado de mutirão para renegociação de dívidas. Comissão de Educação recebe informações sobre o novo currículo digital para o ensino público. Durante os trabalhos da segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram um novo colegiado especial na casa. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes pra gente. Luciana, na sessão desta terça-feira, o plenário aprovou a criação de uma comissão especial que vai apurar e analisar a quantidade de servidores comissionados dos órgãos e poderes do Estado. A comissão será formada por 3 deputados e os trabalhos devem durar 180 dias. O requerimento para a criação do grupo foi apresentado pelo deputado Enivaldo dos Anjos. Analisando os pareceres do Tribunal de Contas, o parecer de alerta aos poderes, nós chegamos à conclusão que os poderes estão já ultrapassando o limite de gasto com o pessoal e isso está concentrado mais na criação e na quantidade de cargos comissionados. E com base nisso, nós resolvemos fazer uma comissão para apurar e a lei recomenda que, no caso de o gasto de pessoal nos poderes estar acima do limite, é a obrigação dos poderes começar exonerando pelos comissionados. E nós estamos levantando essa quantidade, vamos levantar a quantidade de cada poder, para poder ver se qual dos poderes que estão com o limite exatamente por causa de cargo comissionado. A Assembleia vai ser fiscalizada também, mas a Assembleia nós temos conhecimento de que ela está na metade do gasto permitido. Quer dizer, a Assembleia poderia ter o dobro de gasto que ainda estaria dentro do limite. Agora nós temos poderes no Estado que já estão acima do limite e isso criando problema, inclusive, para poder dar aumento ao funcionalismo desses poderes em função de que o dinheiro com o pessoal está sendo gasto, não com quadro efetivo, mas está sendo gasto quase tudo com o pessoal comissionado. Ainda durante a sessão desta terça, os deputados voltaram a falar sobre a crise hídrica, em especial sobre os efeitos da estiagem para os produtores rurais do estado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Comissão de Agricultura discute controle de fungo que atinge o cultivo de banana no estado. O Espírito Santo é um grande produtor de banana, com mais de 17 mil propriedades envolvidas no cultivo. Mas esse potencial agrícola pode passar por dificuldades pela presença do fungo Sigatoka negra. O tema foi discutido na Comissão de Agricultura. A doença Sigatoka negra foi confirmada, verificada a primeira vez no Espírito Santo em 2014, maio de 2014, e aí o Ministério da Agricultura deu um prazo ao IDAF, ao INCAPER, fez um estudo da epidemiologia da doença. Qual era o comportamento da doença no estado? Uma vez que foi detectada em 2 municípios que têm pouca expressão em produção de banana, que foi Nova Venécia e Pinheiros. Então, desde 2014, a gente já sabe da presença da doença. O que a instrução normativa diz? A instrução normativa diz se o estado é ou não área livre da doença. Como, a partir de várias análises laboratoriais, nós confirmamos que a doença está presente, por causa disso que está sendo emitida a portaria que vai revogar do estado a presença de área livre. Por que isso é importante? Porque vários outros estados do Brasil não têm a presença da doença. Então, de forma a evitar que a doença chegue a esses polos de produção, que é feito esse trabalho de legislação de evitar que essa doença se propague para outros locais que não têm. A presença do fungo não inviabiliza a produção, mas restringe o comércio para fora do estado. E isso vai causar impactos na economia, porque 80% da produção capixaba atende ao mercado externo. Para que a produção seja liberada para a venda, o Estado precisa trabalhar com um sistema de redução de riscos. O sistema de mitigação de riscos é o uso de práticas agrícolas na lavoura. E no caso aqui no Espírito Santo vai ser na lavoura de banana. Então a integração de diferentes práticas que acumulativamente elas visam minimizar a doença no campo. E com isso a produção da lavoura vai continuar satisfatória e nós poderemos comercializar esse fruto com outros estados.
já tem 15 dias que o IDAF já está fazendo as adesões daqueles que se interessam em entrar no sistema de mitigação de riscos. Como está sendo feito isso? No site do IDAF, idaf.es.gov.br, tem um banner com o nome Sistema de Mitigação de Riscos, e entrando nesse banner, nesse link, a pessoa vai visualizar todos os termos que serão necessários para fazer a adesão, e também o manual de procedimentos que vai explicar como será feito essa implantação. Medidas que os produtores vão ter que adotar de forma a cortar a banana na roça, despencar, fazer o tratamento das pencas, né, em soluções que matem o fungo para comercializar para os outros estados. Por que disso? Porque embora o fungo ele infecte as folhas, né, só que ocorre deposição dos esporos nos frutos. Por isso que você tem que tratar os frutos para comercializar para os outros estados. E essa vai ser uma dificuldade. Os produtores vão ter que adotar essas medidas para poder ter autorização para comercializar para os outros estados. As mudanças preocupam os agricultores. A gente vai ter que fazer um investimento numa casa de embalagem, e essa casa de embalagem ela custa um valor alto. Até então o Estado não normatizou isso de uma forma que a gente pudesse fazer casa de embalagem coletiva, que não pode transportar, no caso, um cacho de banana de uma propriedade para outra. Então, se cada produtor tiver que fazer a sua casa de embalagem, o custo dela hoje é no mínimo R$15 mil, uma casa muito pequena. Então, pode inviabilizar o mercado. E ainda por cima, para comercializar, se a IN federal for baixada hoje, que a gente não poder comercializar mais, por causa da cigatoca negra, a gente vai demorar um pouco esse processo para poder introduzir isso. Então, a gente está muito preocupado com isso, né? Pode dar uma desarrumação toda no setor. Então, a gente queria que o Estado, né, a gente sabe que está fazendo todos os esforços para poder ajudar, mas tentar ver se pudesse fazer alguns investimentos coletivamente, na questão de casa de embalagem e na questão também de implantação de mudas, né? Fazer viveiros clonais aí para a gente poder disseminar que tem variedades resistentes, né, ou tolerantes à doença. Mutirão de renegociação de dívidas e fiscalização de estacionamentos rotativos foram temas em pauta na Comissão de Defesa do Consumidor. A diretora-presidente do PROCON estadual apresentou à Comissão de Defesa do Consumidor os trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Denise Zaita destacou os resultados alcançados pelo mutirão de renegociação de dívidas realizado na última semana em Vila Velha. Nós estivemos lá durante uma semana realizando 4.835 atendimentos, mais de 16 milhões de dívidas negociadas com um percentual de 62% de redução. Na verdade, os consumidores que de lá saíram muito satisfeitos em ter a possibilidade de renovar o seu crédito, renovar uma questão de dignidade de pessoa humana. A fiscalização dos estacionamentos rotativos, que foram alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e pelo PROCON estadual, foi outra iniciativa citada. A fiscalização, a visita que nós realizamos cerca de 30 dias atrás em todo o estabelecimento, todos os estabelecimentos que exploram o estacionamento rotativo, foi no sentido de verificar se a decisão da segunda Câmara Civil estava sendo cumprida, se o valor de franquia, o valor mínimo de franquia, os valores de fracionamento estavam sendo respeitados. Fizemos um relatório completo de tudo que encontramos, inclusive com registro fotográfico, e esse relatório foi entregue à segunda Câmara Civil. Hoje, por solicitação do deputado Gilcinho Lopes, estaremos encaminhando cópia desse relatório também à Comissão de Defesa do Consumidor, para que a comissão tome as suas providências. Nós vamos apresentar esse relatório em plenário, vamos cobrar do Tribunal de Justiça, porque muitas empresas que são de fora do Estado estão aqui no Estado utilizando e não estão cumprindo a determinação judicial. Não cumprimento da determinação judicial é desobediência. Desobediência é crime, então tem que ser punido. Essas empresas têm que ser punidas. O PROCON fez o seu papel de punir administrativamente e com multa, mas eles têm que ser responsabilizados criminalmente pela desobediência. O uso de tecnologia a serviço do ensino público esteve em destaque em reunião na Assembleia Legislativa. Um currículo interativo e digital é a nova proposta da Secretaria de Educação do Espírito Santo para o ensino fundamental e médio no Estado.
Para falar sobre o tema, a Comissão de Educação recebeu a pedagoga Carmen Prata. Ela faz parte da equipe criadora do projeto que integra o programa Sedu Digital, uma série de ações para levar novas tecnologias às escolas. Nós mapeamos toda a estrutura curricular de todas as disciplinas e nós agregamos a essa estrutura uma infinidade de conteúdos que estão disponíveis na internet, que eles são públicos, que eles foram validados, significa que eles estão corretos do ponto de vista de conceito, não é? Eles não têm nenhuma informação indevida e funcionam corretamente. Foi muito importante esta casa ter votado na presença do celular nas escolas públicas, como ferramenta para esse momento da tecnologia nas escolas, fazendo uma interação entre alunos, professores, diretores e principalmente com a presença das famílias. Quer dizer, ao mesmo tempo, é quase que como se fosse um jogo e todo mundo participando, então tornando as escolas muito mais ativas, muito mais alegres, muito mais interativas e, portanto, dinâmicas. Defensoria Pública vai ter ouvidor geral. Matéria que institui o cargo já foi aprovada pelas comissões e deve ser votada em plenário nesta quarta-feira. Em reunião conjunta, as comissões de Justiça, Cidadania e Finanças aprovaram um projeto de lei complementar da Defensoria Pública Estadual. A matéria cria o cargo de ouvidor-geral na instituição e implementa a coordenação da Escola Superior da Defensoria. A Defensoria que atende a todas as pessoas necessitadas que não pode custear um advogado. Dr. Leonardo Orgione, defensor público geral, ao apresentar esse projeto, que foi uma lei de minha iniciativa que possibilitou que a própria Defensoria, apresentasse o projeto da criação da ouvidoria. Ele conversou com todos os deputados. Eu pedi a ele que fosse de gabinete em gabinete e ele assim o fez o dever de casa. Nós montamos uma comissão conjunta de 3 comissões permanentes e fizemos a reunião. Esta reunião teve apoio maciço e unânime para a aprovação do projeto, que vai vir ao encontro dos anseios da sociedade, ao encontro da transparência capixaba e da transparência do Estado. O Estado precisa ser transparente. A ouvidoria é para receber as demandas e repassá-las com respostas positivas, com respostas emergentes, porque nós não podemos mais conviver dentro de um Estado democrático de direito sem a proteção da sociedade mais carente. Os assistentes sociais atuam para amparar pessoas que de alguma forma não têm acesso total à cidadania. Os profissionais ajudam a resolver problemas ligados principalmente às áreas básicas, como saúde, educação, habitação e emprego. A importância desse trabalho foi reconhecida em solenidade na casa. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem ao Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio. Dados do Conselho Regional da categoria apontam que no Espírito Santo atuam cerca de 5.000 assistentes sociais em diversos órgãos estaduais e municipais, e também em entidades privadas. 39 desses profissionais tiveram um trabalho reconhecido durante a solenidade. O representante do Conselho Regional do Serviço Social falou de lei e projetos que podem beneficiar a categoria. Para a gente é de extrema importância, essa participação hoje aqui nessa sessão solene, onde a gente comemora aí 80 anos do serviço social no Brasil, uma profissão historicamente inscrita mesmo nos processos de trabalho, uma profissão que se transforma junto com a realidade e que
tem acumulado, né, várias conquistas, embora ainda hoje a gente tenha alguns desafios como esse a respeito, né, do cumprimento da lei das 30 horas sem a redução do salário e outros projetos de lei que se encontram em tramitação também a respeito das condições, melhores condições de trabalho mesmo, que diz respeito ao adicional de insalubridade e periculosidade e a lei também que fixa o piso salarial dos assistentes sociais. A gente considera que são leis importantes que diz respeito ao nosso processo de trabalho e que vem valorizar ainda o reconhecimento e a legitimidade dessa profissão no que diz respeito ao seu compromisso com a garantia do direito da população usuária. A deputada Eliana Dadalto, presidente da Comissão de Assistência Social, foi quem propôs a homenagem aos profissionais da área. Estamos comemorando este dia, mas dizer da importância desse profissional, na atuação deles, né, diante de todos esses sofrimentos que o nosso país enfrenta, né, o abandono, tantos adolescentes que estão no tráfico, né, na dependência química, e a atuação também que se faz dentro da saúde com esses profissionais, levando conforto para tantas famílias, levando conforto, né, para aquelas famílias que dependem também de uma renda, né, que eles fazem esse trabalho de visita, de verificar as famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Então, é um trabalho muito valioso que é feito através desse profissional. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas no site da Assembleia e nas redes sociais você pode conferir mais informações sobre as atividades parlamentares. Obrigada pela audiência e continue ligado na programação da TV Alice Digital, o seu canal Cidadão.